Deixa eu conversar com essa querida Jamile Davis. A Jamile é minha convidada das sextas-feiras por aqui. Eu já estava pensando em começar cantando aqui. Legalize. O que você acha, Jamile? Hein? Nossa, Pitoli, bom Aquela dia para fumaça você. que traz. Jamile, aquela fumaça que sai de trás do bambuzal. Será que te faz bem ou será que te faz mal? Meu Londres, vai amigo. ter uma outra Fog em Londrina agora, é isso? Pois é, meu amigo, bom dia para você, bom dia para toda a audiência da Auriverde Brasil. Tava escutando você mais cedo, né? Tá indo para todos os cantos do mundo e eu fiquei feliz de você ter mencionado Roraima, porque eu recebi mensagem de Roraima reclamando porque eu não estava aqui na última sexta-feira. E eu falei: olha só, não é que a gente está chegando até em Roraima? Eu fico muito feliz com o carinho, com o amor que todo mundo demonstra a Auriverde, né? São pessoas maravilhosas que nós temos no mundo inteiro assistindo ligadinho com vocês. Mas a notícia é essa: você está aí no calor de Fortaleza, o pobre do João congelando em Bauru. Eu sem ter a menor noção do que está acontecendo com essa primavera, porque depois de 5 semanas de sol, a chuva voltou, mas está muito quente ainda. E essa notícia: o prefeito de Londres quer deixar a cidade com mais fumaça. Mas não é a fumaça da poluição, não é a fumaça de fogo, né? Que às vezes eles dizem que acontece com a plantação, com as árvores, enfim. Meu amigo, o prefeito de Londres quer descriminalizar o cannabis porque a abordagem policial está prejudicando as relações da polícia com as minorias étnicas. Essa é a notícia de Ah, hoje. então a relação da droga é com a minoria étnica, é isso? Exatamente. Então, assim, eu quero primeiramente lidar com a parte do racismo, porque fatos, eles não são racistas. E como eu vejo muitos dos meus colegas jornalistas aqui na Grã-Bretanha totalmente desconfortáveis falando sobre o assunto, porque a Grã-Bretanha é um país de maioria branca, eles ainda se sentem desconfortáveis porque têm medo de serem acusados de racismo. Mas aqui nós somos brasileiros, um país que é de uma miscigenação fantástica, então vamos aos fatos que não são racistas. Em 2020, o então chefe da Polícia Metropolitana daqui da Grã-Bretanha, ele afirmou que negros no Reino Unido tinham 8 vezes mais probabilidade de cometer crimes violentos. E esses números, quando se trata de Londres, já em 2022, eles mostram que os negros, eles foram acusados de 64% dos crimes com armas de fogo. Lembrando que aqui na Grã-Bretanha não é permitido você portar armas. E ainda assim, 64% dos crimes com armas de fogo associados a negros. 59% dos homicídios associados aos negros. 53% dos roubos e 47% dos crimes com arma branca, ou seja, com faca. Talvez haja uma razão pela qual os negros em Londres tenham mais do que 2 vezes a probabilidade de serem presos do que os brancos. E essa razão não é racismo. São esses fatos que eu acabei de apresentar para você, que agora cada vez mais ficam difíceis de serem acessados, porque onde nós temos um governo que trabalha para todos, menos para os cidadãos britânicos, que, voltam a lembrar, é de maioria branca, fica difícil a gente encontrar os números verdadeiros para qualquer coisa, né? Eles seguram essas informações o máximo possível. O que eu preciso que vocês também saibam é que eu não estou dizendo que todos os criminosos fumam maconha. O que eu estou dizendo é que o prefeito Sadiq Khan, ele dizer que nós deveríamos descriminalizar a cannabis para impedir policiais racistas é, no mínimo, uma bobagem. E eu vou dizer isso porque é o mesmo modus operandi que acontece no Brasil. Aqui na Grã-Bretanha, eu não lembro exatamente qual foi o ano, não posso trazer para vocês. A maconha, ela passou de uma droga de classe C para a classe B, ou seja, aumentou em termos de periculosidade. Então, você não pode estar portando maconha, né? Mas o que é que o Sadiq Khan ele quer?
Por que que eu acho que ele está fazendo isso? Primeiro, eu acho que ele quer que os jovens que fumam maconha votem no Partido Trabalhista, já que são votos para o partido, ele quer cada vez mais encorajar os jovens, né? Tá chamando essa galera para estar dando apoio à descriminalização da maconha. Então, no segundo ponto, né, eu acho que é a parte mais importante, e aí vocês no Brasil podem prestar atenção, é que ele quer que o porte de maconha seja removido de suas estatísticas de criminalidade. Porque a gente sabe que muitos crimes associados a drogas, eles aumentam em números, por mais que eles estejam querendo manipular ou enganar a gente, essa associação faz com que o governo fique com aquela imagem de um governo mais criminoso. Mas se você está encorajando criminalidade, você não pode esperar nenhum outro tipo de comportamento. E o terceiro ponto, que eu acho que também é muito importante, é que a polícia já não está fazendo muita coisa a respeito aqui na Grã-Bretanha. Praticamente o Reino Unido cheira a um estúdio de gravação do Bob Marley. Né? Eles querem uma cidade, a capital da Grã-Bretanha, cheirando mais, né? Como Bob Marley, que em Nova York, pois não? Então, mas, Jamil, eu vou também fazer uma análise para um outro lado e quero te ouvir. Que a gente viveu no Brasil tempos atrás, quando os técnicos, né, os peritos do Supremo Tribunal Federal, né, liberaram 40 gramas de maconha, que isso aí não é crime, 40 gramas de maconha. Eles só não disseram, né, como comprar, porque se traficar é crime, se o tráfico de drogas é crime, né, se eu vender é crime, como é que portar os 40 gramas não é? Eu queria entender, nasce no bolso do cara ali os 40 gramas? Como é que é isso? Mas, enfim, onde eu quero chegar? É um movimento meio que global, né? Esse vamos liberar, vamos fazer com que as coisas aconteçam. Lembrando que facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, já estão no mundo todo, já estão, salvo engano, em 12 estados nos Estados Unidos, já ganharam, né, países da África, também, segundo muitos, né, numa espécie de organização mafiosa, já alguns países da Europa. Isso não é um movimento global, não, do vamos liberar? Sim, completamente, mesmo porque os próprios números, eles mostram que a maconha, ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? É muito mais rentável para o tráfico estar plantando maconha do que estar plantando banana, que você tem que esperar a planta crescer, demora um tempo, anos, tem que ter o carinho, tem que ter o cuidado. Já com a maconha, você deixa lá e o mato cresce e você transforma aquilo em dinheiro muito mais rápido, e vale lembrar que é muito mais caro do que um cacho de bananas, por exemplo. Então, é um negócio rentável. Só que o que a gente tem que parar e prestar atenção é que nesse processo, as pessoas, elas que traficam, ou que quando você incentiva esse tipo de compra, né? Quando você vai comprar, você está entrando em uma esfera que não para apenas na droga. Nós estamos com um trabalho muito sério, que foi iniciado até durante a semana passada, com a equipe, alguns políticos envolvidos, onde o Tim Ballard visitou o Congresso Nacional, foi levado pela Lili Pacheco, que é jornalista também brasileira, que mora nos Estados Unidos, e foi mostrado a questão do tráfico de crianças. Vocês acham que tudo isso não está ligado? Está totalmente ligado. Tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico de crianças, eles precisam um do outro, porque é a logística, é o dinheiro que é feito. Não esquecendo o tráfico de armas também, né? Que é outro que o Brasil precisa também prestar atenção. Então, tudo que é feito através do tráfico é muito rentável. E o governo quer, sim, regulamentar para poder ter a sua pontinha, né? O seu lucro. Vai ter o Taxade na maconha no Brasil? Não sei. Vai ter o Sadiq Khan taxando aqui a maconha se acontecer? Eu também não sei. Mas o interesse deles, no final, é cada vez mais idiotizar a população, porque, vamos combinar, se você está sob o efeito de uma droga, você não consegue produzir, você não consegue viver a sua vida, você estraga os seus relacionamentos pessoais, e o inferno é o limite, né? Não o céu. Com certeza é o inferno que é o limite.
Pois Não, não? entendo, e é legal o ponto que você trata das questões políticas. Então, por exemplo, eu descriminalizando a maconha em Londres, eu vou diminuir, né, índices de violência, índices, que podem comprometer o resultado de um governo. Então, politicamente, ele acaba se livrando de um problema, né? Arruma um eleitorado que passa a ser fiel, não sei o quanto, mas eu ainda me preocupo com essa questão, né, de decisões que estão sendo tomadas no Brasil, na Inglaterra, no tal, liberando essa situação, atendendo às expectativas hoje de quem pode estar financiando a própria campanha eleitoral dessa turma, né? Absolutamente, eles andam de mãos dadas, né? O Sadiq Khan está aqui no poder desde 2016 e é uma crítica que eu faço ferrenha, né, aos britânicos, porque se você aqui não é compulsório o voto, né? Você vota se você quiser, mas se você não exerce o seu dever, que eu não acho que é direito, se você não exerce o seu dever de estar escolhendo alguém para te representar, você acaba sendo representado pelo outro lado que nunca deixa de votar. Só que tem um detalhe, né? Eles vivem desse financiamento também. Só que aqui essa é a diferença, meu amigo Pitoli, do Brasil. Apesar do prefeito de Londres, Sadiq Khan, estar com esse desejo de descriminalizar a maconha, o próprio Partido dos Trabalhadores aqui sinalizou de que não apoia essa decisão. E aí, eu acho o seguinte, né? Já que o nosso primeiro-ministro declaradamente disse que ama Davos, ama os globalistas, ama tudo que está por trás, né, dessas agendas, eu acho que tem algo a ver com o fato de que ele está em último lugar nas pesquisas de intenção de voto aqui na Grã-Bretanha. O britânico está acordando, está realmente dizendo não para essas políticas que tentam cada vez mais escravizar o trabalhador, porque aqui também está assim, né? O Partido dos Trabalhadores representando todo mundo, menos a classe trabalhadora. Então, o britânico está cada vez mais prestando atenção nisso e dizendo não para essas políticas que vão de encontro a tudo que a gente quer, que a gente defende, né? Que é a família, a liberdade, Deus enfim, todas as coisas que a gente E a pátria, né? luta e quer. A família, a pátria, a liberdade, eu gosto de Uhum. colocar Deus na frente, né? É Deus, Agora, pátria, liberdade e família.